Danilo Forte, Vale do Jaguaribe, hoje agenda essa semana pelo interior do estado e hoje aqui no distrito de Flores, prestigiando o sargento de Leudo, vereador, comitiva aqui presente. Nesse momento hoje, amigo Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande voltar a Flores, esse distrito que para mim é uma cidade, né, o desenvolvimento, a atualização do crescimento do município, aqui a urbanização, todas essas traços aqui arroxeados são as ruas que vão ser pavimentadas com emendas nossas, emendas minhas do deputado Danilo Forte, né? A urbanização do distrito é muito importante. Me lembro quando eu comecei a andar aqui, e o Gisleudo aqui era um areal danado e hoje está tudo pavimentado, graças a Deus, e agora concluindo todo o distrito aqui a pavimentação e ao mesmo tempo um exercício de gratidão. Eu tenho muito carinho pelo povo russano. A nossa luta pela universidade foi fundamental para viabilizar esse campus da UFC aqui, lá com o professor Lindenberg, né? E foram mais de 11 milhões e meio de recursos que a gente viabilizou para o município para ter esse campus da UFC. Agora, inclusive, com a perspectiva e a luta do próprio reitor da UFC, que me falou que o sonho dele é trazer um curso de medicina para o campus da UFC aqui de Russas, que vai ser muito importante para o desenvolvimento do município e da região. E, ao mesmo tempo, também aqui consolidando, né, esse espaço político na construção do 2024. Um ano de debate, um ano de renovação, e nós estimulamos, inclusive, a União Brasil a lançar uma chapa de vereadores aqui em Russas, liderado pelo meu amigo irmão Magela. Sobre o tema de Brasília, as reformas que foram pautadas, inclusive o senhor foi uma das pessoas que estava muito forte no trabalho, as principais reformas que o nosso país precisava. Na visão do senhor, elas foram, para esse momento, adaptadas e realmente era o que o Brasil precisava ou precisava ser melhor? Eu acho que essa postura de aumento de imposto cria muita insegurança do ponto de vista dos investimentos. E quando o investidor retrai, né, você diminui a oportunidade de crescimento da economia, você diminui a oferta de emprego. Então eu acho que tem que acabar com essa história, todo dia está ameaçando com um imposto novo ou aumentar o imposto. O que a gente precisa é consolidar políticas públicas que possam gerar desenvolvimento. Então a reforma tributária ela vai estimular muito a produção. Agora ela precisa ser regulamentada, e ela vai ser regulamentada por leis complementares. Então a gente precisa votar logo essas leis complementares, reduzir o prazo da transição do modelo atual para o modelo futuro pós-reforma tributária e, ao mesmo tempo, induzir as atividades econômicas que geram emprego. Aqui no Nordeste, a nossa luta pela energia do sol e do vento permanece, né, tende a crescer e o governo brasileiro precisa entender que esse é o diferencial que o Nordeste tem para diminuir, inclusive, a pobreza na região e buscar um equilíbrio de desenvolvimento regional com as demais regiões do país. Então, eu acho que a agenda de 2024 vai ser muito rica nesse debate. E com relação à agenda e o debate, o senhor pegou muita visibilidade na questão dos impostos, né, que teve aqueles benefícios. E o que é que está pensando o deputado hoje em relação a temas novos para o seu mandato? Primeiro, consolidar essa política, porque essa política de aumentar imposto só sufocou a economia, diminuiu a atividade econômica e caiu a própria arrecadação. Então, os próprios governos estão sofrendo com isso, né? E aqui no Ceará já aumentaram de novo o ICMS de 18% para 20%. Né? A partir do dia 1º de fevereiro, o Ceará volta a ter a gasolina mais cara do Nordeste, e isso está errado. E eu tenho dito e repetido isso continuamente. Por outro lado, também, nós temos que ter agora na plataforma a preocupação também com as pessoas. E é por isso que eu estou trabalhando tanto essa questão da criação dos núcleos das crianças com deficiência, principalmente a que tem transtorno de espectro autista. Eu acho que essa vai ser a grande inovação. O Brasil hoje tem mais de 9 milhões de crianças nessa situação e nós não temos uma política integrada a nível federal, estadual e municipal para cuidar dessas crianças. E as famílias se escravizam em função, muitas vezes, de não ter maturidade para enfrentar um problema como esse. Então, se você criar os núcleos com neuropediatra, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, professor de educação física, professor de dança, musicoterapia, você vai abrir espaço para dar uma condição de vida melhor para essas crianças e vai dar um conforto, principalmente para as mães, né, que muitas vezes se escravizam diante dessa situação. Então eu acho que é avançar na política saudável, uma política que dá dignidade às pessoas e com os recursos garantidos que nós agora colocamos no orçamento dessa oportunidade que eu tive de ser o relator. Deputado, a última conversa que nós tivemos, o senhor falou sobre Fortaleza e nós perguntamos quais seriam os caminhos. O senhor falou que estava com o capitão Wagner. Como é que o senhor avalia essa primeira pesquisa que saiu na capital? Inclusive na pesquisa foi consultado também em relação ao governo Lula, que caiu 10% na capital. E com isso,
Como é que o senhor atribui e como é que o senhor tem e analisa tudo isso? Primeiro, a queda em função do desgaste exatamente dessa política econômica que não está em consonância com o que foi feito no discurso da retomada da economia do Brasil. Segundo, o recall, a história do Wagner, que já foi candidato 3 vezes prefeito de Fortaleza, sempre foi muito bem votado em Fortaleza, e agora tem uma oportunidade melhor, por quê? Porque houve uma quebra no monopólio do poder no estado do Ceará. Essa briga entre os irmãos Ferreira Gomes, que demonstra a derrocada da família Ferreira Gomes, essa disputa PDT-PT, quebrando na base do governo, abre espaço para novas lideranças. Acho que o Wagner quem está mais ganhando? Eu acho que o Wagner está no segundo turno, e estando no segundo turno é quem pode, inclusive, agregar, né, acumular o descontentamento dos desvajos dos outros segmentos. Então, se ele for com o Sarto, tenho certeza de que todos os outros campos da oposição vão desaguar sua votação nele contra o projeto do PDT, do Sarto. Inclusive o governo? Se ele for com o Evandro, né, ou com a Loura, para o segundo turno, com certeza o campo do Sarto e os demais vão se agregar a ele para derrotar, inclusive, o núcleo do poder. E nessa concorrência, o Ceará já cresceu com essa experiência, quando estava Juracy e Tasso Gereissati. Eles eram concorrentes entre si, e Fortaleza e o Ceará crescia. Pô, eu acho que está precisando voltar esse momento, né? O monopólio de poder, ele não é bom para a democracia. E o deputado federal que foi mais votado do Ceará, André Fernandes, aparecendo em terceiro na pesquisa. Como é que o senhor avalia? Eu acho que o André ainda é muito iniciante, ainda tem toda uma carreira pela frente, requer muito amadurecimento, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista de preparo para poder enfrentar uma gestão de uma prefeitura de Fortaleza. Uma cidade como Fortaleza é uma das 5 maiores cidades do Brasil, então não é fácil de gerir, né? Não é para amador, né? É para quem tem uma experiência. Inclusive essa experiência que o Wagner está vivendo agora na Secretaria de Saúde de Maracanaú, o está habilitando ainda mais para o exercício dessa administração. Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, como é que o senhor avalia? Amigo, irmão e devoto Padre Cício.